Olá, esse short vai ser uma dica de estudo para quem está estudando para TRT e para TRE, tá? Como conciliar o estudo desses dois tribunais no dia a dia. Afinal, os concursos vão sair praticamente juntos, né? E tem gente, como eu, então estamos estudando para os dois. Então, eu quero trazer aqui uma dica de estudo, um quadro comparativo, tá? Então, quem puder, pegue a Constituição e abre ali no artigo 111 para não ficar tão cansativo. Vou mostrar como você pode fazer o seu quadro, né? Vou mostrar como que eu fiz o meu. E aí eu vou pincelando algumas partes ali da Constituição Federal, aí você vai acompanhando para não ficar tão cansativo. Tá? Então vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente tem que deixar claro, quais que são os órgãos que vão compor tanto a Justiça do Trabalho quanto a Justiça Eleitoral, ok? Na Justiça do Trabalho, nós vamos ter TST, TRT e Juízes do Trabalho. Onde que está isso? Artigo 111 da Constituição Federal. E na Justiça Eleitoral, nós vamos ter TSE, TRE, juízes eleitorais e juntas eleitorais. Lembrando, STF não é órgão de nem de Justiça do Trabalho nem de Justiça Eleitoral. Ele não compõe o rol de órgãos dessas duas justiças, tanto trabalho quanto eleitoral. O órgão superior que vai compor vai ser ou TST ou TSE, tá? Algumas observações. Após a emenda 24 de 99, Junta de Conciliação e Julgamento não é mais órgão da Justiça do Trabalho, então fica atenta a isso. Numa banca conteudista, pode pegar aqui e colocar os quatro com cada uma como alternativa. Junta de Conciliação e Julgamento não é órgão de Justiça do Trabalho, mas acabou, desde a emenda 24 de 99. E na Justiça Eleitoral? Mesa receptora de votos não é órgão da Justiça Eleitoral, né? Eles participam ali, né, do processo, tanto da Justiça do Trabalho quanto da Justiça Eleitoral, mas não compõem a lista de órgãos dessas duas justiças, ok? Composição do TST. Vamos falar do TST primeiro. 27 ministros, está lá no artigo 111A. 27 ministros, escolhidos entre brasileiros com mais de 35 anos e menos de 65, nomeados pelo presidente da República, após aprovação pela maioria absoluta do Senado, sendo 1/5 constitucional e os demais juízos TRTs indicados pelo TST, certo? Lembrando que, sobre 1/5 constitucional, que são membros do Ministério Público e advogados, ambos com mais de 10 anos de atividade, está lá no artigo 94, ok? E no TSE, que é o Superior da Justiça Eleitoral, no mínimo 7 membros, escolhidos mediante eleição pelo voto secreto, 3 juízes do STF e 2 juízes do STJ, por nomeação do presidente da República, 2 juízes dentre 6 advogados indicados pelo STF. Onde que está isso? Artigo 119 da Constituição, tá? Então, ali vai ser um apanhado dentro do STF e dentro do STJ, além dos 2 advogados, ok? Que vão sair da lista sextupla. Não há participação do 1/5 constitucional. Por que não tem 1/5 constitucional na Justiça Eleitoral? Porque não tem MP eleitoral. Tem que lembrar disso, tá? Acho que vai ser, não tenho certeza, mas vai ser o único que não vai ter 1/5 constitucional, vai ser a Justiça Eleitoral, tá? Agora, vamos falar dos tribunais regionais, que é o que nós vamos tentar. TRT, no mínimo, lembrando, aqui foi no mínimo, pode ser 8, 9, 10? Pode ser 6, 5? Não pode, porque o mínimo é 7. Juízes recrutados na respectiva região e nomeados pelo presidente da República,
entre brasileiros com mais de 35 e menos de 65 anos, sendo 1/5 constitucional e os demais mediante promoção de juízes do trabalho por merecimento e antiguidade alternadamente. Artigo 115 da Constituição Federal. Tá? E nos TREs, mediante eleição pelo voto secreto de 2 juízes dentre os desembargadores do TJ e os 2 juízes dentre os juízes de direito escolhidos pelo TJ. Ou seja, do TJ para o TRE saem 4, só que 2 são desembargadores e 2 são juízes. De um juiz do TRF ou juiz eleitoral, pus um asterisco aqui para me lembrar da regra, depois vou falar, escolhidos pelo TRF, por nomeação pelo presidente da República, de 2 juízes dentre 6 advogados indicados pelo TJ, artigo 120 da Constituição Federal. Nesse caso aqui, ó, é um caso, digamos, chatinho. Aqui no TSE a gente tem STF, STJ e advogado. Aqui a gente vai ter TJ, advogado e TRF, mas o TRF vai depender. Porque se a gente olhar no artigo 120, o que ele vai falar? Artigo 120, parágrafo 1º, inciso 3º. Inciso 2º. De um juiz do Tribunal Regional Federal com sede na capital do Estado ou no Distrito Federal, ou não havendo de juiz federal. Pausa aí. O que acontece? O TRF, vou dar um exemplo do TRF da 4ª região, que é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. São esses 3 estados. Só que cada estado tem o seu TRE. TRE Rio Grande do Sul, TRE Santa Catarina, TRE Paraná. Mas o TRF é o mesmo para os 3. Se a sede do TRF não coincidir com a sede de um TRE, por exemplo, de Santa Catarina, então, se não coincidir, vai ter que chamar o juiz federal, vai ter que ser designado um juiz federal. Agora, se coincidir a sede do TRF com o TRE em questão, então vai sair um juiz de dentro do TRF para compor o TRE. Tranquilo? Então, ficar atento a isso aí. Então, lembrando, artigo 120 da Constituição Federal. Lembrando mais uma vez que não há participação de 1/5 constitucional, porque não há MP eleitoral. Tá? E agora, a primeira instância. Juiz singular. No caso da Justiça do Trabalho, na primeira instância está o juiz singular, nas varas do trabalho. Artigo 116. O que acontece? O juiz singular, ele é o órgão e não a vara do trabalho, que é o órgão. Então, o juiz, ele que é o órgão e não a vara do trabalho. Onde está isso? Artigo 116 da Constituição Federal. E na Justiça Eleitoral? Também é um juiz de direito, um juiz estadual, com jurisdição na zona eleitoral, certo? Então, é um juiz de direito designado para compor ali o juiz de primeira instância da Justiça Eleitoral. E demais órgãos? Bom, na Justiça do Trabalho não há, só tem TST, TRT e Juiz do Trabalho, né? E Juiz do Trabalho. Mas na Justiça Eleitoral nós temos a Junta Eleitoral. Ela é órgão da Justiça Eleitoral, como a gente falou aqui no primeiro quadrinho aqui, ó. Só que ela é composta por um juiz de direito e 2 ou 4 cidadãos de notória idoneidade, tá? Não é 2 a 4. Eu já li isso em livro e isso pode acarretar erro numa questão, colocar 3 cidadãos, por exemplo. A pessoa pode se confundir. É 2 ou 4, tá? E é órgão, apesar de ser, digamos, temporário, só funciona ali durante a apuração das eleições, mas é órgão da Justiça do Trabalho. Bom, então a ideia desse shot é mesmo mostrar como a gente pode estudar tanto para TRT quanto para TRE, né, através de um quadro comparativo falando dos órgãos e da composição desses órgãos, tá? Fica aí, é bem rapidinho mesmo, é só uma dica mesmo, pontuando essas observações do 5º Constitucional da emenda 24, tá? E da mesa executora também. E aí, come bem rapidinho, vai parando, vai pausando
e fica à vontade para copiar aí o quadro. Tranquilo? É isso aí. Valeu!